dos leitos de UTI. Esse e outros índices permitiram com que a cidade fosse classificada na fase 2 do Programa de Retomada Consciente do Governo do Estado de São Paulo, mas é preciso enfatizar. Em primeiro lugar, a cidade de São Paulo continua em quarentena. Nós não vencemos ainda o vírus aqui na cidade. Então, por favor, que as pessoas continuem a utilizar a máscara, continuem a evitar deslocamentos desnecessários, continuem a evitar aglomerações. Segunda questão importante a ser enfatizada: na cidade, nada reabre a partir do dia 1º de junho. A partir do dia 1º de junho, a gente passa a receber os protocolos setoriais, considerado o mínimo já acordado com o governo do Estado de São Paulo, mas protocolos que envolvam temas como a questão do distanciamento, a questão de higiene, a orientação necessária para os clientes, horários alternativos de funcionamento, possibilidade de agendamento, a questão da fiscalização e da autotutela que as associações vão fazer sobre os seus associados e também de que forma a gente não ampliar a desigualdade na cidade de São Paulo, já que as creches e as escolas não voltam ainda a funcionar, para que não seja penalizada a empregada mulher, porque é sempre sobre a mulher que recai a obrigação de cuidar dos filhos, para que a gente não tenha uma demissão desses setores, das funcionárias mulheres, de que forma os setores vão assumir esse compromisso com a cidade de São Paulo. Esses protocolos serão validados pela Vigilância Sanitária Municipal. É exatamente nessa linha que o governo do Estado autoriza os municípios a reabrirem essas atividades. Cada prefeito, ouvida a sua Vigilância Sanitária Municipal. E é exatamente dessa forma que nós vamos fazer, com toda a tranquilidade que o tema requer, com o planejamento necessário que o tema requer, para que daqui a algumas semanas a gente não perca os índices que a cidade atingiu e a gente não retorne à fase 1 da retomada consciente. Então, esse período de quarentena foi importantíssimo, não apenas para que a gente segurasse a expansão da doença na cidade, chegando a um RT de 1 na cidade de São Paulo, mas, acima de tudo, para que a gente pudesse expandir o nosso sistema de saúde. Nós tínhamos 507 leitos administrados pela Prefeitura de São Paulo, leitos de UTI, já ampliamos em 1.000, até domingo são mais 380 respiradores que o Estado está passando para a Prefeitura. Nós vamos, com isso, transformar 380 leitos de enfermaria em mais 380 leitos de UTI até domingo agora. Além disso, a Prefeitura continua a trabalhar, além dos 7 novos hospitais que nós já inauguramos ou reabrimos, agora em junho são mais 3 hospitais. Nós vamos reabrir o andar térreo do Hospital Sorocabana com mais 60 leitos, vamos reabrir o Hospital da Guarapiranga, antigo Hospital Irmãs Hospitaleiras, com mais 140 leitos, e vamos inaugurar o hospital na Brigadeiro Luiz Antônio, com mais 140 leitos. Nós vamos continuar no trabalho que a gente iniciou em fevereiro, de ampliar os leitos da cidade de São Paulo, para que ninguém fique sem atendimento. Essa foi a premissa inicial adotada pela Prefeitura, não deixar nenhuma pessoa sem atendimento na cidade de São Paulo. De cada 10 pessoas que buscam o sistema público de saúde aqui da cidade, 9 estão sendo curadas. É exatamente dessa forma que nós conseguimos reduzir a quantidade de mortes na cidade de São Paulo e vamos continuar a fazer isso, com essa retomada que garanta o emprego, mas que garanta também que a gente não retroceda para a fase 1 aqui do Estado de São Paulo. Muito obrigado, boa tarde a todos.
Obrigado, prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas. A nossa coletiva de hoje vai até às 14 horas, agora são 13 horas e 26 minutos. Queria voltar a esclarecer, antes de iniciarmos as perguntas, que a gratuidade do Bom Prato é exclusivamente para pessoas em situação de rua, pessoas que estão previamente cadastradas nos municípios, seja aqui na capital, Grande São Paulo ou no interior. É importante para que a imprensa, ao reproduzir essa informação, mencione que é exclusivamente para pessoas em situação de rua, previamente cadastradas como tal nos municípios. Capital de São Paulo, região metropolitana, litoral e interior de São Paulo. Vamos agora às perguntas. Vamos começar presencialmente e hoje começaremos com a Beatriz Manfredini, da Rádio Jovem Pan. Na sequência, vamos a uma pergunta virtual, que é a da Isabela Palhares, da Folha de São Paulo. Neste momento, passo a palavra a você, Beatriz Manfredini. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Se possível, eu queria fazer 2 perguntas. Governador, ontem a gente teve um recorde no número de casos aqui em São Paulo, um dia depois do lançamento, enfim, do plano. Queria um comentário seu sobre isso, como que isso reflete nessa retomada. E para o prefeito Bruno Covas, por favor, apesar da mensagem estar clara, que nada vai reabrir no dia 1º, tem muita gente ainda com dúvida. Fui perguntada na rua sobre isso em algumas pautas, e eu queria saber se essa fiscalização vai ser redobrada a partir do dia 1º, como que vai ser caso esses estabelecimentos reabram sem autorização. Obrigada. Beatriz Manfredini, obrigado pelas 2 perguntas. Vou começar exatamente pedindo ao Bruno Covas para responder a segunda e a última que você fez. Sim, já estamos prevendo exatamente isso. A partir do dia 1º, a gente intensificar a fiscalização, inclusive a Polícia Militar tem colaborado com a Prefeitura nessa fiscalização. Mas o mais importante, eu tenho certeza, até porque a imprensa tem colaborado, levado essa informação, é deixar bem claro, né, que apesar da autorização dada pelo governo do Estado, os setores não começam a reabrir dia 1º. Dia 1º é a data que se inicia a entrega dos protocolos que serão validados pela área da vigilância sanitária. Então, importante enfatizar isso, mas sim, a gente já pensou na possibilidade de alguns desavisados acabarem reabrindo e, por isso, nós vamos com a fiscalização mais intensificada para a rua na segunda-feira. Obrigado, Bruno Covas. Vou dividir a resposta a você, Beatriz Manfredini, com o nosso coordenador do Comitê de Saúde, Dimas Covas. Nós aqui, no início do mês de maio, apresentamos uma projeção, aliás, foi feita pelo próprio Dimas Covas, com a participação do secretário da Saúde do Estado de São Paulo, com a previsão e a projeção do número de pessoas infectadas e, lamentavelmente, aquelas que poderiam vir a óbito. Portanto, não há nenhuma surpresa, nenhum fato novo, embora sempre fatos a lamentar, tanto de pessoas infectadas e, sobretudo, as pessoas que foram a óbito. Então, isso está dentro daquilo que as curvas indicaram, e, portanto, não há nenhum risco de descontrole e de colapso em São Paulo, em parte alguma, nem na capital, nem na Grande São Paulo, nem no litoral e muito menos no interior. E complementa a resposta Dimas Covas, coordenador do Comitê de Saúde. Dimas. Obrigado. Beatriz, na última projeção que nós fizemos da evolução da epidemia, nós projetamos para o dia 31 de maio entre 90 e 100 mil casos, né? Estamos exatamente cumprindo, nesse momento, quer dizer, a epidemia está se comportando exatamente como o que havia sido previsto, ou o contrário, né? O modelo consegue prever muito o que acontece com a epidemia, e felizmente a nossa previsão para o número de óbitos era de 9 a 11 mil, estamos com um número menor, né? De qualquer maneira, isso mostra que os modelos que estão sendo usados são modelos precisos, são modelos que ajudam as decisões. A epidemia tem essa projeção, né, no seu curso normal, vamos dizer assim, é a evolução normal da epidemia, o número de casos e o número de óbitos continuará a aumentar até que a gente consiga reverter a própria epidemia. Então, a possibilidade de ter
aumentos diários e inclusive em números inusitados, como tem acontecido no Brasil, que tem batido seguidamente recordes de números de óbitos nesse momento no mundo, está dentro do esperado. O importante é que as medidas que foram tomadas aqui em São Paulo salvaram 66 mil vidas, e agora, com o Plano São Paulo, nós temos um modelo, nós temos um sistema de controle que permite a todos os municípios, a todos os prefeitos, a todas as pessoas entenderem o que acontece com a epidemia na sua região. Essa é uma arma importante, uma arma importantíssima nesse momento. Quer dizer, nós estamos concentrando as forças aonde o inimigo está mais forte, estamos nos preparando para a grande batalha que se aproxima aí nas próximas semanas. Obrigado, doutor Dimas Covas. Obrigado, Beatriz Manfredini, pelas perguntas. Vamos agora para uma pergunta virtual da jornalista Isabela Palhares, da Folha de São Paulo. Isabela, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Governador, as cidades vizinhas a São Paulo, elas não estão liberadas para a reabertura do comércio, mas são cidades que a atividade econômica ela é muito ligada à da capital. Muitas pessoas que moram nessas cidades trabalham aqui em São Paulo. Como que o governo pretende, como o governo avalia que vai ser o impacto da circulação das pessoas dessas cidades para a capital? E eu queria saber se vocês pretendem criar alguma regra de restrição para impedir a entrada delas aqui na capital. Isabela, obrigado pela pergunta. Vou dividir a resposta com o secretário Marco Vignoli e, se for necessário, com algum comentário da área da saúde. Primeiro, nós não estabeleceremos nenhum tipo de restrição na circulação entre as cidades aqui do Grande São Paulo, nem o governo do Estado e muito menos as prefeituras das cidades que compõem a Grande São Paulo. Não faz sentido, não é viável e não há razão para isso. O que não impede as medidas de cuidado, de zelo no atendimento à saúde, nas ações preventivas de saúde, como a recomendação renovada aqui por várias vezes para que as pessoas continuem em casa. Se tiverem que sair por necessidade absoluta, que usem máscaras, como 96% da população está utilizando, e se tiverem que ir a algum local, que obedeçam o distanciamento social mínimo de 1,5 metro entre uma pessoa e outra. E para complementar, peço a intervenção do Marco Vignoli, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Regional. Vignoli. Muito bem. Bom, de forma muito clara e é fundamental esse entendimento. Nós temos 2 campos que são analisados pelo Comitê de Contingência para verificar a retomada consciente. Um deles, a evolução da pandemia, e nesse quesito, tanto a capital quanto os municípios da região metropolitana estão dentro dos parâmetros. O que faz a região metropolitana estar em um parâmetro diferente da capital é a capacidade hospitalar. Então, nós dividimos em 5 sub-regiões e essas sub-regiões têm uma capacidade hospitalar diferente da capital de São Paulo. Então, não tem relação com o fluxo das pessoas, mas sim com a capacidade que cada uma dessas regiões tem de atendimento. Nós vamos trabalhar o avanço disso em conjunto. Na primeira aferição, que será na próxima terça-feira, e daí anunciada na quarta-feira, nós vamos verificar esses dados de todo o estado de São Paulo, e daí, de 7 em 7 dias, nós vamos atualizando. Portanto, a questão fundamental da região metropolitana é a capacidade hospitalar. Obrigado, Marco Vignoli. Isabela, eu vou pedir ao prefeito da capital de São Paulo, de certa maneira, ele está contextualizado dentro da sua pergunta, para que ele possa também complementar a resposta. Bruno. Olha, Isabela, a cidade de São Paulo, ela não é só dos paulistanos e das paulistanas. A cidade de São Paulo é de todos os brasileiros. Nós temos que tomar cuidado para que nesse momento de pandemia, nesse momento que nós temos um problema de saúde, a gente não dê vazão a qualquer tipo de discurso xenófobo aqui na cidade de São Paulo. A cidade vai continuar a receber gente de fora, seja pessoas da Grande São Paulo, sejam trabalhadores de outras regiões do estado de São Paulo, sejam pessoas que estão vindo aqui do Pará ou do Maranhão se tratar em hospitais particulares aqui da cidade. O que vai dar segurança na reabertura são esses protocolos que prevêem a capacidade de atendimento,
como as pessoas vão entrar dentro das lojas. É exatamente por isso que esses protocolos vão ser avaliados pela vigilância sanitária, para que a gente, reabrindo essas atividades, a gente não retroceda para a fase 1. Tem que se levar em consideração que tudo que é feito na cidade de São Paulo atinge não apenas os seus moradores, mas as pessoas que frequentam a cidade de São Paulo. Obrigado, prefeito Bruno Covas. A Isabela Palhares, da Folha de São Paulo, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos agora a uma pergunta presencial da jornalista Carla Mota, da Rádio Capital. E, na sequência, a jornalista Daniela Salerno, da TV Record. Carla Mota, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Se você quiser, pode ajustar o microfone para ficar mais cômodo para você. Isso. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. A minha pergunta é o seguinte: com a reabertura parcial de alguns setores, a partir aí dos próximos dias, eu gostaria de saber como é que ficam alguns serviços oferecidos pelo governo do Estado, por exemplo, como Detran, unidades do Poupa Tempo, e também na capital paulista, como CAT, CRAS. E aí eu gostaria de emendar também uma pergunta sobre o transporte público, se vai haver alguma modificação, algum aumento da frota, tanto aí nos ônibus da SP Trans, no caso da capital paulista, como também dos da MTU e os trens da CPTM e do metrô por parte do governo do Estado. Muito obrigada. Carla Mota, obrigado. Pragmáticas perguntas para pragmáticas respostas. Vamos começar pelo Estado de São Paulo e depois com a Prefeitura de São Paulo. Pelo Estado de São Paulo, responde o secretário de Governo, que, aliás, é responsável pelos programas do Poupa Tempo e do Detran, e pode aproveitar e falar também sobre transporte metropolitano. Rodrigo Garcia. Bom, Carla, isso foi, inclusive, objeto de discussão hoje na nossa reunião do secretariado. É fundamental o governo de São Paulo e todos os governos tirarem aprendizado dessa crise, dessa quarentena, e foi isso que o governo fez. Os dois serviços que você cita, Poupa Tempo e Detran, por exemplo, foram serviços que, ao longo da quarentena, o governador Dória anunciou a ampliação de serviços eletrônicos no Poupa Tempo e no Detran. Hoje nós aumentamos enormemente a quantidade de serviços online no Poupa Tempo, o que evita com que as pessoas se desloquem até o seu posto físico, e no Detran também, com o portal lançado semana passada, que melhora a cada dia, praticamente 90% dos serviços do Detran também serão online. E hoje, na reunião do secretariado, a orientação do governador é que cada secretário que tem autonomia avalie os serviços que eram prestados antes da quarentena e já, quando decidir a sua volta, voltem de maneira diferente de quando nós fechamos no período do mês de março. Então, portanto, nós temos muitos serviços online, nós temos muitas ações que foram feitas virtualmente e nós queremos agregar essa experiência, essa inovação, para que, no fundo, a gente possa até fazer economia de recursos públicos. Então, essa orientação vale, ninguém vai, a partir de segunda-feira, abrir sem nenhum tipo de critério os serviços do Estado. Cada secretário está autorizado pelo governador para fazer uma abertura gradual, aproveitando as inovações do período, e ao longo das próximas semanas nós vamos ajustar essa abertura. Então, na segunda-feira, mesmo que uma cidade do interior já possa ter o seu decreto de abertura, o Poupa Tempo não voltará na segunda-feira a funcionar fisicamente, lembrando que ele funciona remotamente. Isso vale para os outros serviços públicos. Quanto à questão do transporte público da capital, a metrô, CPTM e trens urbanos da MTU, existe toda uma calibragem junto com a Prefeitura de São Paulo em relação à volta de atividades econômicas, consequentemente ao aumento da oferta de assentos no metrô, na CPTM. Então, isso também está sendo calibrado. A cada protocolo e a cada decisão do prefeito Bruno Covas ou da região metropolitana de São Paulo, a Secretaria de Transportes Metropolitanos vai aumentando a oferta de transporte público. É dessa forma que nós vamos procurando fazer essa convivência e inteligência com a pandemia a partir de agora. Obrigado, Rodrigo Garcia. Vamos agora à parte da Prefeitura de São Paulo, Carla Mota, com o prefeito Bruno Covas. Por parte da Prefeitura, todos os serviços que estão sendo exercidos de forma online vão continuar a ser exercidos de forma online. Nós temos alguns CATs que foram abertos para atendimento presencial, para auxiliar a população
na busca do auxílio do governo federal. Esses serviços continuam apenas com pessoas que agendam para atendimento. A gente disponibiliza máscara para as pessoas que vão para esses atendimentos presenciais. Então, nada muda na Prefeitura nesse instante, do ponto de vista de reabrir as repartições públicas que estão continuando a fazer o atendimento de forma virtual. Do ponto de vista do transporte municipal, as empresas concessionárias já receberam a orientação de deixar prontos mais 2.000 ônibus que podem entrar em circulação, havendo necessidade, para poder incrementar a nossa frota, que é hoje de 8.400 ônibus. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Carla Mota, da Rádio Capital, muito obrigado pelas perguntas. Vamos agora, presencialmente também, jornalista Daniela Salerno, da TV Record. Daniela, boa tarde. Obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Obrigada, Regina. Boa tarde a todos. O secretário Marco Vignoli disse que a situação da Grande São Paulo não muda imediatamente. Mesmo assim, eu faço a pergunta se essa subdivisão vem de encontro com o pedido dos prefeitos da Grande São Paulo de afrouxar antes de 2 semanas, que seria ali o tempo da próxima fase. Isso já poderia acontecer semana que vem, com a próxima aferição, por exemplo? E uma pergunta bem rápida, apenas para entender, em coletivas passadas foi dito aqui pelo secretário Meirelles que a perda do Estado seria de 10 bi até julho. Com o início do afrouxamento aqui da quarentena, a flexibilização, isso muda ou não? Obrigada. Obrigado pelas perguntas, jornalista Daniela Salerno, da TV Record. Eu começo a responder, divido a resposta com o Marco Vignoli e, obviamente, com o Henrique Meirelles. Essa subdivisão não é para afrouxar, é para ajustar. E é um procedimento fruto de diálogo e de entendimento. Quero aproveitar para deixar claro aqui aos jornalistas, aos que nos assistem, nos ouvem, nos acompanham, que o governo de São Paulo não submete a pressão de forma alguma, nem de prefeitos, nem de parlamentares, nem de presidente da República, e muito menos de empresários ou setores do setor privado. Aqui nós nos rendemos e seguimos a orientação da ciência. Foi assim até hoje, é assim agora e continuará sendo assim no futuro. Vamos ao Marco Vignoli para complementar a resposta a Daniela Salerno e depois Henrique Meirelles. Muito bem. Bom, cada uma dessas regiões tem o número exato de leitos que eles precisam aumentar a capacidade para poder dar segurança para a população e para poder também avançar nas fases. O intuito fundamental desses critérios é esse. Nós temos, em um lado, a evolução da pandemia, portanto, o isolamento social é o remédio conhecido para isso, a utilização de máscaras, a mobilização da população. E no outro campo de aumento de capacidade hospitalar, justamente a formação de mais leitos. Então, as regiões vão se mobilizar, o Estado está junto nisso, o que a gente pretende é avançar nessa capacidade hospitalar, para aí sim passar de fase de forma responsável, fazendo a retomada consciente também nessas regiões aqui da região metropolitana. Obrigado, Marco Vignoli. E agora, Daniela Salerno, complementando a sua segunda questão, secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles. Muito obrigado. A resposta é que a nossa previsão de queda de arrecadação se mantém, por uma razão muito simples. O grande efeito na economia vem da pandemia, ela não vem das medidas de combate à pandemia. Por razões diversas, se nós observarmos, do ponto de vista estritamente econômico, nós temos mais de 74% do total de empresas e do total do produto que não sofreram restrições importantes por causa da quarentena. Então, a abertura é importante, gradual, inteligente, a quarentena inteligente, tudo isso é importante por uma questão de não prejudicar alguns setores da população e melhorar a qualidade de serviços, etc., e facilitar a vida das pessoas. Mas, por outro lado, isso não vai alterar de uma forma importante, a atividade econômica ou a arrecadação. Portanto, a nossa expectativa é que o produto, de fato, vai ter uma queda muito importante agora, o PIB, né, brasileiro e de São Paulo. E nós vamos ter, em última análise, uma queda de produto no Brasil, que pode ser até de 6% ou mais durante o correr do ano, e uma queda mais importante agora.
Por quê? Por causa da pandemia. Mas tudo isso já está levando-se em conta de que vai haver uma abertura inteligente, etc., cuidadosa, consciente, mas que, de fato, isso não vai resolver o problema da crise. Vai resolver o problema de muitas pessoas e facilitar a vida da população. Mas com segurança, com proteção à vida em primeiro lugar, tudo bem, e, evidentemente, com o no devido momento, quando a crise de saúde chegar num ponto de estabilização, num ponto de conforto da população, aí a economia deve começar a crescer, mas de uma forma gradual, né? E espera-se que em algum momento durante o correr do próximo ano ou antes nós tenhamos a disponibilidade de tratamento, vacina, etc., que possa ser aplicado em massa. Aí sim nós teremos uma recuperação econômica que acreditamos que vai levar a uma taxa, inclusive, de crescimento maior do que no passado. Esperamos que isso se reflita na arrecadação, mas isso é coisa que se prevê para 2021. Obrigado. Obrigado, secretário Henrique Meirelles. Mais uma vez, muito obrigado, Daniela Salerno. Vamos agora a mais uma pergunta presencial, é da CNN, jornalista Marcela Raal. Marcela, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria entender, de fato, quais são os critérios para a flexibilização. Vocês falaram aqui na quarta-feira a questão da capacidade do sistema de saúde, do número de motos, aí a gente tem um pouco de flexibilização na capital paulista. Eu queria entender quais são os números dessa flexibilização para a gente entender melhor. Bom, e outra coisa, eu queria saber também da prefeitura, do prefeito Bruno Covas. O senhor falou que vai esperar a aprovação da vigilância sanitária. Tem um prazo que a prefeitura já trabalha de quando que isso deve, de quanto tempo isso deve durar, e os estabelecimentos podem abrir a partir de quando, mais ou menos, assim, pelo menos uma previsão? É isso, obrigada. Obrigado, Marcela. Nós vamos começar com o prefeito Bruno Covas e na sequência, a Patrícia Ellen. Bruno. Não tem. Assim que é aprovado pela Vigilância Sanitária. Não vamos dar prazo e ficar refém desse prazo, que imagina se a Vigilância Sanitária não aprova, não vai ser aberto de qualquer forma. Então, é assim que é aprovado pela Vigilância Sanitária. Em relação à primeira... Obrigado, Bruno. Em relação à primeira pergunta, a Patrícia Ellen vai responder. E, Marcela, havendo necessidade, com a maior disposição, a Patrícia Ellen, ou o Vignoli, ou o nosso vice-governador, poderão participar de alguns programas na CNN para uma explicação detalhada, porque o projeto é denso, o plano é denso, não é um plano curto e, eu diria, fácil de explicar em 1 ou 2 minutos. Portanto, considere essa disposição do governo de informar corretamente aos assinantes da CNN. Aliás, como sempre, informação é muito importante, é um elemento vital no combate ao vírus e na orientação à população. Patrícia Ellen. Obrigada, governador. E reforçando esse ponto, Marcela, nós estamos dispostos a fazer debates também com universidades, já estamos organizando alguns, porque houve um trabalho bastante exaustivo de análise de práticas internacionais, uma lista de critérios que foram considerados, a discussão com o centro de contingência. Pessoalmente, eu te digo que foi um dos momentos mais inspiradores que eu já vivi aqui no governo, de ver aqui, foram quase 30 horas de reuniões técnicas fazendo essas ponderações. Eu acho que esse trabalho precisa ser replicado, entendido sim, porque é quebrar esse paradigma. A gestão pública é técnica, é baseada em critérios, e é isso que nos vai ajudar a sair dessa pandemia mais rápido. Capacidade hospitalar, primeiro critério. Evolução da pandemia, segundo critério. Capacidade hospitalar tem 2 indicadores: ocupação de leitos de UTI COVID e leitos UTI COVID a cada 100 mil habitantes. Esses 2 indicadores são ponderados para que a gente chegue a um índice relativo à capacidade hospitalar. Todas as regiões que tiverem com o resultado de capacidade hospitalar acima de 80%, elas estão no que a gente chama aqui da fase vermelha. Entre 70% e 80%, elas já passam
para a fase laranja, que é a de controle, e abaixo de 70% para as fases seguintes. Isso é importante porque é um patamar diferente do que é utilizado internacionalmente, porque nós temos o SUS no Brasil e no estado de São Paulo, que muitos países, ou seja, nenhum país tem. O SUS é o sistema público de saúde integrado maior do mundo. Então, temos que ajustar os indicadores e as referências para a nossa realidade. No critério de evolução da epidemia, nós temos 3 indicadores: variação de novos casos de Covid, variação de internações e variação de óbitos. Todos eles são comparando os últimos 7 dias com relação aos 7 dias anteriores. E aqui, um esclarecimento é importante. Quando a gente fala de redução sustentada do crescimento, não quer dizer que não está tendo novos casos. Nenhum país reabriu quando não tinha mais casos, que ainda tem casos de Covid em boa parte do mundo. Reabriu com um crescimento sob controle. E o ponto das internações também é importante, porque a gente não está olhando só Covid. Nós estamos olhando internações por síndrome respiratória aguda grave também. É um jeito mais preciso ainda, porque se tiver qualquer tipo de atraso em testagem, nós estamos considerando também os casos suspeitos e reduzindo o atraso da informação para que os dados reflitam a realidade. Muito obrigada. Obrigado, secretária Patrícia Ellen. Marcela Hall, da CNN, obrigado pelas perguntas. Já caminhando para a etapa final da nossa coletiva, vamos agora a uma pergunta virtual do jornalista Xandu Alves, do jornal O Vale de São José dos Campos. Xandu, boa tarde, prazer tê-lo aqui novamente conosco. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, boa tarde a todos. Governador, o senhor anunciou a retomada consciente com uma quarentena inteligente. No Vale do Paraíba, há aumento de casos e queda no isolamento, isso já é identificado há 3 semanas atrás. Foram mais de 530 novos casos em uma semana, a maior quantidade até agora para esse intervalo de tempo. Que avaliação o senhor faz da situação do Vale do Paraíba? E uma segunda é se no estado o senhor acha que o pior já passou ou ainda está por vir. É isso, obrigado. Xandu, obrigado pela pergunta. Vou dividir a resposta com 2 membros do nosso governo, Rodrigo Garcia, secretário de governo e vice-governador, e também com o Marco Vignoli, nosso secretário de desenvolvimento regional. Rodrigo? Xandu, no fundo, todos esses novos casos do Vale do Paraíba, seja de internação, seja de notificação, seja de óbitos, eles estão no painel de controle do governo do estado. No fundo, a quarentena inteligente prevê esse painel de controle nos 2 critérios e nos 5 indicadores que a Patrícia acabou de detalhar para você. Nós sabemos, sim, o aumento do número de casos no Vale do Paraíba, mas a diminuição do número de óbitos, a internação se mantendo constante. Portanto, a situação do Vale do Paraíba é uma situação de controle. Por isso, ela foi classificada como uma zona a laranja, onde os prefeitos, através dos seus vigilâncias municipais, através da sua pactuação com a DRS aí de Taubaté, farão uma abertura consciente, observando todos esses indicadores. Então, acho que é fundamental que a imprensa nos ajude a reforçar esse sistema de controle refinado que São Paulo criou agora, levando sim em consideração os 2 principais critérios que o mundo usa, mas adaptando esses critérios para o nosso Sistema Único de Saúde, para o nosso estado de São Paulo e para cada região do estado de São Paulo. Então, é difícil dizer a avaliação se o pior já passou. O importante é, nós estamos preparados e com um sistema de controle que vai nos avisar, sim, com certa antecedência, qualquer tipo de evolução da epidemia. Obrigado, Rodrigo Garcia. Vignoli, para complementar a resposta ao Xandu. Xandu, boa tarde. Bom, é importante esclarecer os dados da região, a DRS 17, Taubaté e São José dos Campos, 44,8 de ocupação de leitos, ou seja, dentro do critério, 10,1 leitos Covid por 100 mil habitantes, também dentro do critério, 2,8 casos em variação com os últimos 7 dias, 4,8 em internações e menos 60 óbitos em comparação de uma semana com a outra semana, portanto, fase laranja. É fundamental esclarecer também que nós estamos aqui falando de dados de hoje, 28 de maio, e a base utilizada para o anúncio da quarta-feira foi da terça-feira, dia 24/6. Portanto, terça-feira, dia 2, nós fechamos essa base de cálculo e na quarta-feira, dia 3, nós anunciamos o que deu na base semanal. Será assim de 7 em 7 dias. Muito bem.
Obrigado, Marco Vignoli. Xandu, antes de irmos para a penúltima pergunta aqui, estou vendo que ali atrás da sua estante você tem uma caneca com o símbolo do Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. Bruno Covas e eu vamos mandar para você uma caneca com o símbolo do glorioso Santos Futebol Clube, tá? Que aí você pode ter os dois aí na sua estante. Obrigado, Xandu. Vamos agora para a penúltima pergunta de hoje, é do jornalista William Cury, da TV Globo News. Will, obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, tudo bem? O governo recebeu nos últimos dias muita reclamação dos prefeitos da região metropolitana, inclusive ontem teve uma reunião com os prefeitos do ABC, o secretário Marco Vignoli aqui comentou. Hoje o governo anunciou essa nova divisão da região metropolitana. O secretário Vignoli ressaltou que falta para os municípios da região metropolitana atingir os indicadores necessários a mudar de etapa. Só que agora o governo vai poder analisar de forma mais focada em determinada região da própria Grande São Paulo. Queria saber se algo muda antes do dia 1º de junho em relação à classificação dessas regiões da Grande São Paulo e se, pelo fato de ter sido dividida agora, né, ou pelo menos foi anunciado hoje, essa divisão em 5 sub-regiões, se esse período de 15 dias para avançar por uma fase melhor, ele vai ser mantido ou se isso pode acontecer antes do tempo para os municípios da região metropolitana. Obrigado. Obrigado, Will. Também uma pergunta bastante pragmática e esclarecedora do ponto de vista da resposta do governo de São Paulo. Vou pedir ao nosso Marco Vignoli para responder e se alguém mais aqui precisar fazer comentário, poderá fazê-lo. Vignoli. Muito bem, vou pedir música no Fantástico já, né, Will? Mas de forma muito pragmática, né? Nós aprovamos essa indicação no Comitê de Contingência na própria segunda-feira, né? O vice-governador Rodrigo Garcia, já na quarta-feira, no anúncio aqui, já falou sobre esse estudo e essa possibilidade, e nós pactuamos com os prefeitos. Para o dia 1º não muda nada, estão mantidos esses aspectos, estão mantidos os índices da região metropolitana anunciados na quarta-feira. Daí, dentro disso, o desafio deles evoluírem com a capacidade hospitalar, para na primeira aferição eles já terem aí esses dados de maior capacidade hospitalar, se alcançarem esses dados, no nosso sistema, portanto, considerados. No fundo, isso vai possibilitar também que cada região aumente esse número de leitos, o que, consequentemente, vai dar uma segurança para a população daquela região quando tiver retomada consciente. E apenas para complementar, Will, os municípios deverão receber o sinal do governo do Estado de São Paulo para iniciar qualquer procedimento dentro dessa retomada consciente. Patrícia Ellen. Comentário rápido, Will. Assim, os indicadores são, inclusive, compartilhados diariamente pelo sistema de monitoramento inteligente. Mas é importante a gente ter essa consciência. Então, retomada consciente vem daí também. Nós não podemos tomar decisões com base no dado do dia, né? Uma decisão tão importante para a população, tão séria. Por isso que a atualização da decisão é às quartas-feiras e nos permite entender o comportamento das semanas anteriores. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia Ellen. Obrigado, Vignoli. Muito obrigado, William Cury, da TV Globo News. Agora, às 13h57, a última pergunta de hoje, do jornalista Fábio Diamante, do SBT. Fábio, obrigado pela presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, eu preciso fazer uma pergunta que mais me fizeram esses dias, de que as pessoas entenderam que houve uma mudança brusca do tom do discurso do governo da semana passada para essa semana. Como o senhor sempre diz que o governo se baseia na saúde, eu queria direcionar a pergunta para a saúde, para o Dr. German, Dr. Dimas. Dr. Dimas, semana passada, disse aqui que São Paulo estava perdendo a guerra para o vírus. Eu queria perguntar para o senhor o que houve da semana passada para agora. São Paulo continua perdendo a guerra ou foi uma análise equivocada dos senhores? Queria saber se, nessa discussão pela abertura, se o comitê convenceu ou foi convencido e se é uma decisão unânime dos senhores em relação à abertura a partir de agora. Obrigado. Obrigado, Fábio Diamante. Então, vamos à resposta com o nosso coordenador do Comitê de Saúde e compartilhadamente com o secretário de Saúde. Então, vamos ao Dimas Covas na primeira parte da resposta, seguido do José Henrique Guerra. Dimas.
Bom, com relação à primeira parte, quer dizer, eu não afirmei que São Paulo estava perdendo a guerra, né? Na realidade, quem está perdendo a guerra é o mundo. Quer dizer, essa batalha é a batalha mais feroz que o mundo vivenciou nesse século. É uma batalha sem quartel, onde cada um de nós está na trincheira e, portanto, o que nós precisamos fazer é nos preparar do nosso lado, quer dizer, preparar o nosso exército. O exército do outro lado é muito poderoso, ele está chegando a cada dia mais próximo das pessoas e nós precisamos ter as nossas armas, nós precisamos ter as nossas forças armadas de prontidão para enfrentar esse desafio. Essa questão do avanço que houve, e foi um grande avanço essa semana, um anúncio desse sistema, que é um sistema inteligente, que fornece inteligência ao nosso exército, que mostra onde que as batalhas serão mais renhidas, e daí essa classificação de cores, que é muito apropriada, e nós temos que concentrar as nossas forças nessas regiões que estão em maior risco. Quer dizer, esse sistema de controle é uma sintonia fina que entende as diversas realidades do Estado de São Paulo, as diversas epidemias que têm velocidades diferentes, e isso nos permite concentrar as nossas forças aonde o desafio é maior. Este é um grande instrumento, é um instrumento que detalha as ações, que mostra o risco, que permite aos prefeitos, às pessoas, aos empresários, aos prefeitos, prefeitas, que entendam a situação epidemiológica, consigam traduzir para a sua região o que acontece em termos da epidemia e se preparar e mostrar isso aos seus cidadãos e chamar a todos para participar da batalha. Essa é a grande evolução do Plano São Paulo, essa é a grande evolução desse modelo, um modelo validado e um modelo que vai funcionar se todos entenderem a responsabilidade de cada um. Perfeito. Muito obrigado, doutor Dimas Covas. Complementando, doutor Zé Henrique Guerra. Fábio, todos, eu gostaria de colocar para vocês aqui que continuamente a Secretaria vem colocando recursos e melhorando a qualidade, estou falando em qualidade, melhorando a qualidade da assistência para aqueles que são atendidos pela rede pública do Estado de São Paulo. Fizemos várias modificações, inclusive, como vocês viram hoje, já abaixou um pouco a taxa de ocupação em função de leitos que estavam à espera de novos recursos para poder entrar em operação de UTI. Então, feito isso, nós colocamos o Estado num patamar cada vez melhor. E por que eu digo melhor e não só maior? Vocês se lembram que nós comentamos que nós temos um programa com o INCOR, de telemedicina, onde temos 250 leitos que estão sendo monitorados e passando informações entre o INCOR e essas UTIs, e que agora firmamos um novo convênio passando para 500 leitos. Mais 10 novos hospitais entram nesta rede de telemedicina coordenada pela UTI do INCOR. Então, são recursos que a gente vai agregando ao atendimento e que levam, então, a esta melhoria. Mas eu gostaria de ressaltar que o fique em casa e o uso de máscara ainda são as melhores armas que nós temos e que devemos sempre observá-las a cada dia, ficando em casa e fazendo com que os seus idosos sejam protegidos dentro das suas próprias casas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Guerra. Obrigado, doutor Dimas. Obrigado, Fábio Diamante, jornalista do SBT. Nós vamos concluir a nossa coletiva de hoje, sexta-feira, dia 29 de março, desejando a todos os que estão aqui, os que estão em casa, remotamente, os que estão nos assistindo, ouvindo e acompanhando, que tenham todos um bom final de semana. Lembrem, estamos ainda em quarentena e continuaremos em quarentena. A recomendação médica, como acaba de dizer o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, é para que fiquemos em casa, respeitemos o distanciamento social e a utilização de máscaras sempre que você precisar sair da sua casa. Uma boa tarde e um bom final de semana a todos.